E se existisse um tipo de energia que não se vê, mas sente? Uma força silenciosa capaz de fazer o manipulador perder o controle sem sequer perceber? Carl Jung acreditava que por trás das máscaras sociais há uma dança secreta entre luz e sombra, e que alguns empatas, sem saber, aprenderam a conduzir essa dança com o poder invisível de sua própria alma. Mas o que acontece quando o espelho devolve ao narcisista a imagem que ele teme encarar? Talvez o empata nunca tenha sido a vítima. Talvez ele seja o portal oculto por onde a energia do narcisista se dissolve, lentamente, sem ruído, sem aviso. Jung chamava isso de a inversão do arquétipo, o instante em que a sombra se apaixona pela sua própria luz. Nesse ponto, o controle muda de mãos, mas ninguém percebe. O manipulador acredita que domina, quando na verdade está sendo conduzido para o próprio abismo emocional que criou. Há um momento em que o empata deixa de absorver a dor do outro e começa a refletir o que o outro mais teme. É o ponto de virada invisível, onde o silêncio se torna a arma mais letal e a compaixão se converte em espelho. Jung diria que é aqui que o inconsciente começa a corrigir o desequilíbrio e que todo narcisista, mais cedo ou mais tarde, encontra o empata que o obriga a se ver. Mas será que essa força é consciente? Ou é a própria psique tentando restaurar o equilíbrio perdido? Imagine duas almas presas em um jogo que nenhum dos dois entende. Uma precisa ser admirada, a outra precisa curar. Uma manipula para existir, a outra sente para sobreviver. Mas quando o empata desperta, o jogo muda. A energia se inverte. E o que antes era submissão se transforma em um espelho tão profundo que o narcisista se perde dentro dele. Jung acreditava que esse é o verdadeiro confronto entre o ego e o self, e que poucos saem inteiros dessa revelação. Você consegue sentir isso? A tensão entre o que você mostra e o que você esconde. Talvez essa história não seja apenas sobre eles, mas sobre você. Porque dentro de cada um de nós há um empata adormecido e um narcisista mascarado. E quando um desperta, o outro começa a ruir. O que acontece quando o invisível assume o controle? Jung deixou pistas, mas nunca deu a resposta. E é exatamente aí que começa o mistério. Há algo silencioso que vive dentro de cada relação. Um fio invisível que conecta o que sentimos ao que fingimos não sentir. Jung dizia que toda ligação profunda é, antes de tudo, um espelho da alma, um reflexo das partes que negamos em nós mesmos. O empata não surge do acaso. Ele nasce da dor ancestral de quem aprendeu a ler o invisível, de quem sobreviveu observando os pequenos gestos que os outros ignoram. Ele sente o que o outro oculta. E nesse dom há uma maldição disfarçada de amor, a necessidade inconsciente de curar o que o machuca. Mas há um instante em que esse dom desperta de forma diferente. É quando o empata percebe que sua sensibilidade não é fraqueza, é radar. Ele não absorve mais, ele decodifica. A energia do narcisista, antes poderosa e invasiva, começa a se revelar frágil, quase infantil, como uma criança perdida buscando um olhar que nunca teve. Jung chamava isso de o retorno da sombra ferida, quando o dominador se torna o dominado por aquilo que sempre tentou controlar, a emoção verdadeira. O narcisista vive de reflexos. Precisa de plateia, precisa de espelhos. Ele se alimenta da reação alheia, da vibração emocional que não sabe gerar em si mesmo. O empata, por outro lado, é a fonte. Sua energia é viva, pulsante, autêntica. Mas quando os dois se encontram, um fenômeno ocorre. O inconsciente de ambos entra em guerra. Não uma guerra visível, mas uma batalha silenciosa de projeções e espelhos, onde cada palavra dita tem o peso de um símbolo e cada silêncio esconde uma armadilha. Há momentos em que o empata se sente drenado, exausto, como se tivesse perdido o centro. Mas é nesse vazio que algo começa a mudar. Jung diria que o inconsciente está reequilibrando a energia. O empata começa a perceber os padrões, as manipulações sutis, as repetições emocionais que antes o hipnotizavam. Ele começa a enxergar o jogo e, ao enxergar, já o transforma. Porque nenhum feitiço sobrevive ao olhar consciente. É então que surge o paradoxo. Quanto mais o empata se afasta, mais o narcisista tenta se aproximar. Como se pressentisse a perda do alimento psíquico que o mantém de pé. Ele tenta controlar, provocar, seduzir.
mas já é tarde. A energia mudou de direção. O empata não responde mais com emoção, e o narcisista, sem o reflexo, começa a se despedaçar. Jung via nisso o colapso do arquétipo do ego, o momento em que a persona perde o poder sobre o self. Mas essa libertação não é tranquila. O empata sente culpa. Sente como se estivesse traindo o próprio instinto de cuidar. O narcisista desperta o seu lado mais antigo, o desejo de salvar o que o fere. E é aqui que mora o teste. Jung diria que é nesse ponto que o empata descobre se sua compaixão vem da luz ou da necessidade de controlar o caos. Porque até o amor pode ser uma forma disfarçada de poder. No fundo, o empata e o narcisista são faces do mesmo espelho. Um quer ser visto, o outro quer compreender. Um cria a ilusão, o outro busca sentido. E nessa busca, ambos acabam prisioneiros de um mesmo labirinto psíquico, aquele onde o amor se confunde com salvação e o controle se disfarça de cuidado. Jung chamava esse labirinto de o território da alma perdida. E poucos encontram a saída. O empata invisível não manipula com intenção. Ele apenas reflete. Mas seu reflexo é tão puro que desestabiliza o narcisista. É o retorno da verdade à superfície. O manipulador, sem entender o que acontece, sente-se drenado, exposto, como se sua própria energia estivesse sendo usada contra ele. Não é vingança, é equilíbrio. É a psique tentando restaurar o que o ego destruiu. Em algum nível profundo, o empata sabe que esse poder não é dele, é do inconsciente coletivo. É a força da vida, devolvendo ao manipulador o peso das suas próprias distorções. Jung dizia que o inconsciente não pune, apenas revela. E essa revelação pode ser devastadora, porque o que o narcisista vê ao encarar o empata desperto é o próprio vazio. E talvez seja esse o verdadeiro mistério. O empata não destrói o narcisista. Ele o confronta com aquilo que ele mais teme, a ausência de si mesmo. E nesse confronto ambos mudam. Um se dissolve, o outro desperta. O ciclo se inverte e o que era vítima se torna espelho. O que era controle se torna rendição. E o silêncio, finalmente, se torna a forma mais alta de poder. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante em que o empata desperto começa a perceber o som oculto por trás das palavras, o eco do medo que o narcisista tenta esconder com arrogância. Jung diria que esse é o momento em que a alma reconhece o disfarce do ego. A fachada de poder começa a rachar e o empata, pela primeira vez, sente compaixão não como fraqueza, mas como visão. Ele entende que o manipulador não busca domínio, mas alívio, que sua crueldade é apenas o reflexo da dor não reconhecida. E é aí que a energia muda de cor. A guerra silenciosa dá lugar a uma espécie de reconhecimento inconsciente, onde a luz toca a sombra, e ambas percebem que nasceram do mesmo fogo. Mas esse despertar tem um preço. O empata sente a tentação de se perder de novo, de voltar a oferecer a alma em troca de paz. O inconsciente o chama como um redemoinho de memórias antigas, os dias em que acreditou que amor era sinônimo de sacrifício, que bondade era aceitar o que o destruía. Jung advertia que toda consciência recém-nascida precisa resistir à gravidade do passado ou será puxada de volta para o sono coletivo. E o empata sabe disso. Sente o peso do velho padrão querendo renascer. Mas agora há algo diferente, uma lucidez que arde. O narcisista, por sua vez, começa a sentir a ausência da reação. A falta de drama o desestabiliza. Ele tenta provocar, tenta reacender o jogo, mas o empata aprendeu o segredo. O poder está na não resposta. É o silêncio que revela o espelho. Jung via nesse momento a alquimia da alma, o instante em que o ouro psicológico começa a se formar. Quando o empata para de lutar, a energia se reorganiza. O caos do outro não encontra mais lugar para se alimentar. A manipulação se desfaz no vazio, como fumaça sem fogo. E então vem o desespero. O narcisista sente o chão ceder.
Sem o empata, ele precisa encarar o próprio vazio, e o vazio o devora. É o colapso do arquétipo do controle, o momento em que o ego se vê nu diante do inconsciente. Jung dizia que o ego teme o self porque sabe que diante dele deixa de ser rei. E o empata, ao observar essa queda, sente algo ambíguo, alívio e compaixão, poder e dor. Ele entende que nunca houve um inimigo, apenas duas partes de uma mesma psique tentando se reconciliar. Mas essa compreensão não traz paz imediata. Ela traz responsabilidade, porque agora o empata sabe que sua energia é linguagem, que seu campo emocional é território sagrado. Cada vez que sente, cria. Cada vez que se entrega, molda o invisível. E isso muda tudo. Jung chamaria isso de individuação energética, o momento em que o ser humano percebe que o inconsciente não está fora, está atuando através dele. O empata invisível, ao despertar, torna-se canal do próprio equilíbrio da vida. Há uma beleza sombria nesse processo. O empata não precisa mais curar ninguém. Ele apenas se torna inteiro. E ao se tornar inteiro, cura o ambiente. Não há mais necessidade de vingança, de defesa, de explicação. O narcisista perde o poder, não porque foi vencido, mas porque foi compreendido. E a compreensão dissolve o jogo. Jung via nisso o mais alto nível da psique, quando a consciência abraça a sombra sem se identificar com ela. Mas o inconsciente é um espelho traiçoeiro. Ele testa, repete, sussurra, e em cada novo encontro, o empata é convidado a lembrar. O poder não está em controlar o outro, mas em permanecer desperto. O narcisista pode mudar de rosto, de voz, de história, mas a lição é sempre a mesma. O empata que esquece sua própria luz volta a ser fonte para a sombra alheia. E o universo paciente repete o ciclo até que ele lembre quem é. Alguns chamariam isso de karma, mas Jung chamaria de compensação. O inconsciente busca equilíbrio, não punição. Ele devolve ao indivíduo o que foi negado, não para ferir, mas para restaurar o fluxo original da alma. O empata invisível é, portanto, o restaurador do equilíbrio, não por escolha, mas por natureza. Ele é o canal por onde o caos volta a ser ordem, o ponto de transição entre o humano e o arquetípico. E nesse ponto, tudo se confunde. O empata sente o narcisista dentro de si, e o narcisista sente o empata dentro dele. O que era oposição torna-se espelho, o que era conflito vira integração. Jung acreditava que esse é o verdadeiro encontro com o self, quando o bem e o mal deixam de ser inimigos e passam a ser faces de uma mesma totalidade. Mas essa totalidade assusta, porque exige que você olhe para o que sempre evitou ver. E talvez seja aqui que o empata compreende o segredo final. Não se trata de manipular o narcisista, mas de deixar de ser manipulado pela própria necessidade de salvar. Porque o verdadeiro poder nunca esteve em dominar o outro, e sim em não se perder dentro dele. E quando o empata desperta para isso, o universo inteiro muda de tom, como se o silêncio dissesse, enfim, agora você entendeu. Há um tipo de silêncio que só surge depois da dor, aquele em que o empata finalmente deixa de tentar entender o outro e começa a se escutar. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e talvez esse silêncio seja um deles, o símbolo da libertação. Porque é nele que o empata percebe que toda tentativa de curar o narcisista era, na verdade, uma tentativa de curar a própria ferida. A ferida de não ter sido visto, de não ter sido ouvido, de ter aprendido a existir apenas quando o outro precisava. Esse é o ponto em que a jornada deixa de ser sobre o outro e começa a ser sobre o retorno. O retorno ao centro. Mas o centro é um lugar perigoso. Ele não é paz, é espelho. É lá que o empata encontra aquilo que evitou durante toda a vida, sua própria sombra. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim reconhecendo a escuridão. E é nesse mergulho que o empata percebe que parte dele sempre admirou o poder do narcisista, o controle, a confiança, o magnetismo. O que o empata odiava no outro era, em parte, o que negava em si mesmo. A sombra antes projetada agora volta com força. E o empata precisa escolher, fugir de novo ou integrar. Quando o empata decide ficar, o inconsciente começa sua obra secreta. As memórias antigas vêm à tona.
Os padrões se repetem em flashes emocionais. Os rostos do passado ressurgem como símbolos. Cada relação que doeu se revela como um mestre disfarçado. Cada manipulação antiga agora parece uma lição cifrada. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho em que a alma começa a reunir seus fragmentos. O empata invisível começa a se tornar visível para si mesmo, e isso muda tudo. Há uma força selvagem que desperta dentro dele. Não é raiva, é presença. Uma presença que não precisa ser explicada, que não busca aprovação. É a força do self se manifestando, o centro psicológico que sempre existiu, mas que o empata havia esquecido ao tentar se moldar para caber no mundo do outro. Agora ele entende. O amor que cura não é o que se sacrifica, é o que se sustenta. É o amor que não pede permissão para existir. Enquanto isso, o narcisista sente o impacto. Ele sente a mudança, mesmo sem compreender. A ausência do drama é um espelho insuportável, porque o silêncio do empata revela a verdade que ele mais teme, que seu poder era ilusão. Jung dizia que o ego se desespera quando perde o público, porque sem testemunhas ele não sabe quem é. O empata, ao retirar sua energia, dissolve o palco. E o narcisista, sem plateia, é forçado a olhar o vazio do próprio teatro interno. Mas o empata também treme, porque libertar-se é mais assustador do que estar preso. A dor era familiar, o controle era previsível. Agora há apenas o desconhecido. O empata precisa aprender a viver sem a dor como bússola. E isso exige fé, não em algo externo, mas na própria alma. Jung acreditava que esse é o início da verdadeira liberdade, quando o indivíduo deixa de seguir o padrão coletivo e começa a ouvir o sussurro da própria psique. Nesse novo estado, o empata já não responde às provocações, mas também não foge delas. Ele as observa. Ele entende que toda energia que tenta invadi-lo é apenas um lembrete de que ainda há algo dentro dele que precisa ser curado. E é nesse ponto que o empata deixa de lutar contra o narcisista e começa a dançar com ele. Não por submissão, mas por consciência. Porque agora ele entende que a sombra só perde o poder quando é olhada com amor. O narcisista, diante disso, entra em colapso. Não há batalha que resista à ausência de guerra. A energia que antes o alimentava, agora o confronta. O empata se torna espelho puro, e o reflexo finalmente mostra o que sempre esteve escondido, o medo de ser nada. Jung dizia que esse é o inferno da alma, o encontro com o vazio original, e alguns fogem, outros despertam. O empata invisível observa tudo com uma serenidade quase mística. Ele sabe que o que está vendo não é destruição, é renascimento, porque para que algo novo surja, o velho precisa morrer, inclusive dentro dele. O amor antigo, condicionado, dá lugar à presença incondicional. O controle se desfaz, o tempo se curva. E o empata percebe que sempre foi o espelho do inconsciente, não só do narcisista, mas da própria humanidade. E talvez esse seja o segredo que Jung tentou nos deixar, escondido entre símbolos e sonhos. O empata não é um ser frágil, é o médium da alma coletiva. Ele sente o que o mundo não quer sentir. Ele reflete o que o ego se recusa a ver. E quando desperta, ele não apenas transforma sua própria vida, ele altera o campo inteiro ao redor. Porque sua energia é linguagem do invisível. E o invisível, quando reconhecido, se torna luz. Há um ponto da jornada em que o empata já não pertence ao mundo como antes. Ele começa a caminhar entre planos, entre o que é visto e o que é sentido, entre o que é dito e o que permanece em silêncio. Jung dizia que a alma desperta se torna um campo de forças, e é exatamente isso que o empata se torna, um território vivo, onde luz e sombra aprendem a coexistir. A dor já não o domina, mas também não o abandona. Ela se transforma em linguagem, em intuição, em presença. Ele percebe que não precisa mais entender, basta estar, porque estar é compreender em silêncio. E é nesse estado que o empata descobre o poder da neutralidade. O mundo o ensinou a escolher lados, vítima ou vilão, luz ou treva, amor ou rejeição. Mas o inconsciente não entende dualidades, ele fala em totalidade. O empata invisível aprende então a permanecer no centro do furacão, onde tudo gira, mas nada o toca. Ele observa o narcisista tentando reacender o jogo, as provocações sutis, os testes emocionais,
mas dentro dele há apenas quietude. Jung chamava isso de transcendência do oposto, o momento em que a alma compreende que o bem e o mal são expressões da mesma energia buscando equilíbrio. O narcisista sente essa nova frequência. Tenta entender, mas não consegue. O empata não reage, não acusa, não se explica, apenas existe. E essa existência desarma, porque o poder do narcisista sempre dependeu da reação emocional do outro. Sem isso, ele se vê diante de algo que não pode controlar, o espelho que não devolve imagem, apenas presença. É nesse momento que o empata, sem querer, se torna um mestre do próprio manipulador. Não por intenção, mas por estado. O simples fato de ser já é a lição. No entanto, esse estado de consciência é solitário. O empata começa a perceber que poucos o compreendem. As antigas conexões se dissolvem, as conversas perdem sentido, os ruídos humanos soam distantes. Jung dizia que o preço da individuação é a solidão, porque a alma que desperta não pode mais dormir no mesmo leito da ilusão. E o empata sente esse vazio como uma espécie de luto. O luto pelo antigo eu, pelo papel de salvador, pela necessidade de ser necessário. Ele entende que não há volta, mas é justamente nesse vazio que o novo começa a nascer. A ausência se transforma em espaço criativo. O silêncio vira campo fértil. O empata percebe que a energia que antes era usada para curar os outros, agora começa a moldar a própria realidade. As coincidências aumentam, os sinais se intensificam, os sonhos se tornam mensagens. Jung diria que o inconsciente está cooperando com a consciência. O diálogo entre o humano e o divino se restabeleceu. O empata invisível se torna um canal entre mundos. O narcisista, diante disso, entra em confusão. A mente racional tenta entender o que o instinto já sabe. A energia mudou de direção. A manipulação já não encontra ressonância. Cada tentativa de controle volta como eco, amplificando o vazio interior. Jung dizia que o inconsciente sempre busca restaurar a ordem, e às vezes isso exige o colapso. O narcisista, sem perceber, começa a enfrentar o próprio espelho interno, o lugar onde o empata um dia esteve preso. E enquanto o narcisista se perde, o empata se encontra. Ele compreende que não é sua função salvar ninguém, porque o despertar não pode ser imposto. Ele apenas caminha, silenciosamente, emanando uma energia que reorganiza o espaço ao redor. As pessoas se sentem diferentes perto dele, mas não sabem dizer porquê. É a vibração da presença consciente, a mesma que Jung descrevia como o self manifestado, o centro que sustenta a psique sem precisar de máscaras. Esse poder silencioso é o que realmente assusta o narcisista. Não o grito, não a fuga, o silêncio. O empata não precisa provar nada, e isso desmantela qualquer jogo. O manipulador, habituado ao caos emocional, encontra apenas estabilidade. E a estabilidade é o fim da manipulação. O empata invisível entende então que o verdadeiro poder nunca esteve na reação, mas na coerência. O que permanece sereno não pode ser controlado. Mas a jornada não termina aí, porque o empata ainda precisa enfrentar um último espelho, o da própria identidade. Quem é ele sem o papel de curador? Sem a dor como bússola? Sem o outro como referência? Jung dizia que o eu precisa morrer para que o self possa viver. E esse é o momento em que o empata percebe que sua maior batalha nunca foi contra o narcisista, mas contra a própria necessidade de ser o oposto dele. A libertação é, paradoxalmente, o abandono de qualquer rótulo. E assim o empata se torna invisível, não porque desaparece, mas porque transcende o jogo da dualidade. Ele deixa de ser o reflexo do narcisista e passa a ser o espelho do mundo, aquele que mostra sem julgar, que ilumina sem se impor. E nesse novo estado de ser, ele entende a mensagem final de Jung. O verdadeiro poder não é dominar a sombra, é dançar com ela até que ambas se tornem luz. Há um momento em que o empata desperto se percebe flutuando entre dois mundos, aquele que compreende e aquele que já não faz sentido.
É uma transição invisível, quase dolorosa, como se o próprio tecido da realidade se reorganizasse ao redor dele. Jung dizia que toda consciência expandida gera ruptura, porque o inconsciente tenta acomodar uma nova verdade dentro de uma estrutura antiga. E é exatamente isso que o empata sente, o colapso do antigo eu. Tudo o que antes o definia, o olhar compassivo, o medo de decepcionar, o impulso de curar, começa a se dissolver como neblina diante do sol. Nesse estado, o tempo parece mudar de forma. O empata percebe que os encontros nunca foram coincidências, que cada pessoa que o feriu foi, na verdade, uma figura simbólica, um fragmento do próprio inconsciente disfarçado de destino. Jung chamava isso de sincronicidade, a linguagem secreta da alma quando tenta despertar o ser. O narcisista, nesse contexto, nunca foi apenas um personagem tóxico. Foi o espelho mais radical, o portal através do qual o empata seria forçado a encontrar a si mesmo. O que parecia punição era iniciação. E lentamente, essa percepção começa a curar o medo. O empata entende que não existe mais necessidade de lutar contra a energia do outro, porque ela já não o atravessa. Ele não vibra na frequência da dor, vibra na frequência da consciência. É como se cada célula do corpo entendesse o novo papel, ser o ponto de equilíbrio num mundo em guerra consigo mesmo. Jung diria que o empata se torna símbolo vivo da integração, a ponte entre a sombra coletiva e a luz que insiste em nascer. Mas esse novo poder traz um tipo diferente de solidão. O empata não cabe mais nas conversas superficiais, não se encaixa mais nos jogos sociais que giram em torno de validação. Ele observa tudo com um olhar sereno, quase melancólico, como quem vê a humanidade tentando fugir de si. E essa observação dói. Dói porque ele sabe o que é estar lá, preso na teia do ego, tentando manipular o mundo para não sentir o vazio. O empata entende, e essa compreensão é um fardo. Ele carrega o peso de ver demais. Porém, o inconsciente, sábio e implacável, o empurra para outro estágio. O empata começa a compreender que o amor verdadeiro não é sentir pelo outro, é ser com o outro sem se perder. É vibrar presença em vez de oferecer salvação. E quando essa presença se torna constante, algo extraordinário acontece. O mundo ao redor começa a se ajustar à sua frequência. Pessoas caóticas se afastam, situações repetitivas se encerram, e tudo o que permanece é o que está em ressonância com o novo nível de consciência. Jung dizia que, quando o self desperta, o destino obedece. O narcisista, nesse ponto, já não é inimigo. Ele se torna símbolo, um lembrete do que o empata foi quando ainda não sabia quem era. E isso muda tudo, porque não há mais raiva, nem desejo de provar, nem necessidade de vencer. Há apenas reconhecimento. O empata percebe que o ciclo não era entre dois indivíduos, mas entre duas forças universais que sempre dançaram no interior da psique humana. O desejo de dominar e o desejo de compreender. E ao perceber isso, ele se torna canal da reconciliação. Mas o empata invisível ainda sente a vibração antiga tentando retornar, como uma sombra querendo provar que ainda existe. O inconsciente testa o novo estado. Traz situações semelhantes, rostos familiares, vozes que tentam reabrir feridas. E por um instante, o empata hesita. A mente sussurra: será que você realmente mudou? Jung dizia que o ego adora disfarçar-se de consciência, e esse é o último obstáculo. O empata precisa aprender a não confundir lucidez com superioridade, presença com controle. Ele então percebe que o verdadeiro despertar não é linear, é espiral. Ele volta ao mesmo ponto, mas com outra percepção. O que antes era dor, agora é sabedoria. O que antes era medo, agora é discernimento. O empata entende que a luz não elimina a sombra, ela apenas a torna visível. E no instante em que aceita isso, o universo se reorganiza. É como se uma nova camada da realidade se abrisse, revelando que tudo, absolutamente tudo, sempre foi espelho. O corpo começa a reagir de outra forma. O empata sente a energia fluir diferente, mais leve, mais direta, mais silenciosa. Os pensamentos diminuem, as intuições aumentam. Há uma inteligência maior operando por trás de cada respiração. Jung chamava isso de alinhamento com o self, o estado em que o indivíduo deixa de buscar sentido e se torna o próprio sentido.
O empata invisível agora é o espaço onde o inconsciente se manifesta com clareza. E nesse novo campo de consciência, ele percebe algo ainda mais profundo. O narcisista nunca foi um outro. Sempre foi uma parte esquecida da própria alma, tentando voltar para casa. O empata, ao integrar essa verdade, encerra o ciclo kármico entre vítima e manipulador. Não há mais lados, apenas unidade. O jogo termina porque o espelho se torna inteiro. Mas o empata ainda sente que algo se aproxima. Um último movimento do destino, uma revelação que ainda não pode ser dita, apenas pressentida. Há uma respiração diferente no ar, como se o universo por um instante observasse em silêncio o empata atravessar a fronteira que separa o humano do simbólico. Jung dizia que esse é o ponto da travessia, onde o self assume a direção e o ego, pela primeira vez, aprende a se curvar. O empata sente isso no corpo, como uma vibração antiga despertando, um murmúrio vindo das camadas mais profundas da alma. Nada parece acontecer e ainda assim tudo muda. O tempo desacelera, o pensamento se dissolve e o que resta é uma presença que não tem nome. Essa presença é inquietante. Ela não promete consolo, nem oferece certezas. Ela apenas é. E nesse estado, o empata percebe o que Jung tentou dizer quando falou que a alma é um sistema autônomo. Ela não pede permissão para se revelar. A energia começa a se mover por conta própria, dissolvendo antigas memórias, curando feridas que ele nem sabia que existiam. O empata sente como se estivesse sendo reescrito por dentro, como se cada lembrança de dor fosse agora uma partitura de sabedoria. Mas isso não é leve. A expansão dói. A consciência, quando cresce, rasga o espaço onde antes morava o medo. Enquanto isso, as figuras do passado começam a perder nitidez. O narcisista, a dor, o jogo de controle, tudo parece distante, como se pertencesse a outra vida. E, de certa forma, pertence. O empata não nega o que viveu, mas entende que aquilo foi o rito necessário para a alma se lembrar de si. Jung dizia que não há transformação sem destruição do antigo. E o antigo agora desaba em silêncio. O empata sente esse desmoronamento como quem assiste a própria pele se desprender. Assustador, mas inevitável. O inconsciente, nesse ponto, assume a narrativa. O empata começa a sonhar com símbolos, espelhos quebrados, águas calmas, luzes que emergem de fendas escuras. Tudo tem significado. Cada imagem é uma instrução codificada. O self fala através do sonho e o empata aprende a decifrar. Ele entende que sempre houve uma inteligência maior guiando o caos, que cada relação dolorosa foi um movimento de lapidação. A alma nunca errou o caminho, apenas seguiu a rota mais intensa para despertar. Mas o despertar tem suas armadilhas. O empata começa a sentir a tentação da onisciência, a sensação ilusória de que agora compreende tudo. Jung alertava para esse perigo. O ego espiritualizado, a sombra disfarçada de luz. É o momento mais delicado da jornada, o instante em que o buscador pode confundir transcendência com fuga. E o empata percebe o sutil retorno do velho padrão, a vontade de salvar, de guiar, de corrigir o mundo. A sombra retorna mascarada de sabedoria. Ele pausa, respira, observa, e é aí que a verdadeira humildade nasce. O empata entende que o poder não é saber, é sentir sem se perder. O conhecimento sem coração é apenas outra forma de controle. Jung dizia que a integração real é quando a luz aprende a carregar a sombra sem negá-la. E o empata começa a fazer isso. Abraça as partes que ainda têm medo, acolhe as vozes internas que ainda duvidam e percebe que a totalidade não é perfeição, é inclusão. A energia muda novamente. O empata sente algo novo, serenidade. Não é euforia nem vitória. É uma calma que vem de dentro, como se a alma finalmente tivesse encontrado um ritmo natural. Ele não precisa mais reagir a nada, porque tudo o que acontece é compreendido como expressão de um mesmo fluxo. Até a presença do narcisista, se um dia voltar, já não o perturbará. O jogo acabou não por destruição, mas por irrelevância. O espelho não reflete mais dualidade, apenas presença. E é nesse estado que o empata invisível começa a irradiar algo indescritível. Não é luz no sentido comum,
É uma vibração sutil que toca quem se aproxima. Pessoas sentem paz perto dele, sentem clareza, às vezes até medo, porque a presença consciente revela o que está escondido. Jung dizia que o self desperto reorganiza a psique coletiva ao seu redor, como um campo magnético. O empata se torna isso, um ponto de coerência em meio ao caos. No entanto, algo ainda o chama. Há um mistério que o empata sente, mas não entende. Um impulso invisível, vindo do próprio inconsciente, pedindo que ele vá além da compreensão. É como se a alma dissesse, ainda há algo a ser visto. E ele sente, a jornada não acabou. Porque, no fundo, o empata ainda carrega um segredo que nem ele mesmo ousou olhar. Uma origem, um pacto silencioso, uma força primordial que antecede o próprio amor. E o ar parece mudar. O empata sente um frio percorrer a espinha, um chamado vindo do centro do peito, como se o universo inteiro o convidasse a atravessar a última porta. A porta que separa o que ele acredita ser do que ele realmente é. Jung dizia que esse é o ponto em que a psique toca o luminoso, o território onde o humano encontra o divino, e o empata agora está diante dela. Sem respostas, sem certezas, apenas com a sensação de que o verdadeiro mistério ainda está por vir. Tudo agora repousa em um silêncio que não é vazio, mas origem. O empata invisível, aquele que atravessou sombras e espelhos, compreende o que Jung sempre quis dizer quando falou sobre o retorno à totalidade. Ele não busca mais respostas, porque percebe que elas nunca estiveram fora. Elas sempre pulsaram em cada respiração, em cada olhar, em cada fragmento de dor que o moldou. O que antes parecia ruína, agora é templo. O que antes doía, agora ilumina. O empata não venceu, ele se tornou o espaço onde vitória e derrota deixam de existir. A sombra e a luz não brigam mais dentro dele. Dançam, uma conduz, a outra segue, até que ambas se dissolvem em algo que nenhuma palavra alcança. É nesse ponto que a dualidade se curva diante do mistério. Jung dizia que o divino se revela quando o ego desiste de entender e o empata finalmente entende sem pensar. Ele sente o mundo respirar através dele. As fronteiras desaparecem, o eu e o outro se tornam ecos do mesmo som primordial. O universo inteiro parece caber dentro de um instante, o instante em que tudo é simples e por isso sagrado. E é nesse silêncio que as vozes do passado se transformam em bênção. O narcisista, antes espelho de dor, agora é símbolo de aprendizado. Não há mais rancor, apenas gratidão discreta, aquela que vem de quem sabe que até a escuridão cumpriu seu papel. Jung diria que o mal não é o oposto do bem, mas seu complemento. E o empata, ao perceber isso, entende que a redenção não é destruir o que o feriu, mas reconhecer-se nele. Porque o que foi projetado um dia só pode ser libertado quando é amado. A jornada se fecha sem se encerrar. Cada lembrança parece conter uma centelha do divino. O empata sente que nada foi em vão, nem a dor, nem a confusão, nem o silêncio. Tudo o conduziu para esse ponto, o reencontro com o que sempre esteve presente. Jung chamava esse estado de integração do self, mas talvez o nome não importe. O que importa é o sentir. E o empata sente. Ele não é a energia que foi drenada, nem o reflexo que foi ferido. Ele é o espaço entre ambos, o intervalo onde a vida acontece. Há uma beleza profunda no que permanece não dito. O empata percebe que o verdadeiro conhecimento não é revelado em palavras, mas em presença. A sabedoria não se explica, ela vibra. O inconsciente, antes um labirinto, agora é um jardim. Cada símbolo se revela como uma flor que brota da terra, que antes parecia estéril. E o empata entende que o caos sempre foi fértil, apenas esperava o olhar certo para florescer. A energia que antes o confundia, agora o guia. Ele percebe que a sensibilidade, tão temida, é a forma mais pura de força, porque sentir é tocar o invisível. Jung dizia que o homem que olha para dentro desperta, e o empata tornou-se o próprio despertar. Ele caminha entre as pessoas como quem carrega uma chama silenciosa, não para iluminar os outros, mas para lembrar que a luz sempre esteve em todos. E talvez esse seja o verdadeiro poder do empata invisível. Não manipular o narcisista, mas transformar o mundo apenas sendo.
O simples fato de existir em coerência já é revolução. O empata entende que a cura não acontece quando o outro muda, mas quando a própria presença se torna espelho da verdade. O narcisista, ao vê-lo, se confronta não com o empata, mas com o próprio potencial não vivido. E esse reflexo, às vezes doloroso, é o primeiro passo da transformação coletiva. Tudo o que o empata aprendeu se resume em uma única percepção. O amor não é um sentimento, é uma frequência. É o espaço entre o sim e o não, entre o toque e a ausência. É o pulso invisível que sustenta o universo e se manifesta no simples ato de estar consciente. Jung talvez dissesse que esse é o ponto em que o humano toca o eterno, e o empata, ao reconhecê-lo, entende que jamais esteve sozinho. E agora, enquanto o silêncio volta a envolver tudo, uma pergunta se instala. Quantas vezes você confundiu amor com salvação? Quantas vezes ofereceu a própria luz para acender quem não queria ver? Talvez este vídeo não tenha te dado respostas, mas tenha acendido algo em você, algo que não pode mais ser apagado. A jornada do empata é a jornada de todos nós, a travessia de volta para casa através da sombra que um dia chamamos de outro. Se algo dentro de você despertou, se alguma parte reconheceu o que foi dito, permaneça. Curta, compartilhe e comente o que sentiu, não como quem segue um canal, mas como quem decide continuar uma jornada. Porque, no fundo, cada vez que uma alma desperta, o inconsciente coletivo respira aliviado. E talvez seja por isso que Jung, se estivesse aqui, diria apenas uma coisa: o que você viu no outro sempre foi você,